Olá, tudo bem? Nós estamos de volta pela sua TV Alerta, canal 47.1. E mais uma vez aqui com o doutor Luiz Carlos Deolindo, nós vamos conversar com ele sobre direito previdenciário, né? Mais precisamente sobre perícia médica para quem quer se aposentar. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Cumprimento a todos que estão nos assistindo nesse momento e que a gente tenha um bom desenrolar nessa entrevista aí, que a gente possa trazer bastante informação para as pessoas. Pois é, doutor, as informações sempre são bem-vindas e a dúvida é o seguinte, não são duas dúvidas, né? Nós já até falamos no outro programa, mas vamos falar o seguinte, hoje a pessoa está querendo se aposentar, né? Aí as agências iam abrir, depois se cancelaram. Qual é a documentação que a pessoa precisa hoje? Como a pessoa dá essa entrada mediante essa pandemia toda? Em regra, assim, tem duas opções. Uma pelo 135 da Previdência, que é o número do telefone da Previdência, onde o segurado pode ligar e fazer lá o seu requerimento via telefone, né? Eu vejo uma certa dificuldade, porque como que se apresenta documentos nessa situação? Você não apresenta documentos. Posteriormente, o INSS vai fazer uma exigência e o segurado vai ter que ir na agência ou eletronicamente ter que enviar esses documentos, porque vai chegar na hora da checagem, né, na análise desse processo. Então, eu vejo pouca chance de se livrar de ter que fazer isso eletronicamente lá no final. Aí vem uma outra questão. Quem é que está habilitado a fazer, né? Nós temos uma situação hoje de que quantos idosos do interior, por exemplo, que não tem um filho, porque quando você tem um filho, né, novo, aí todos eles geralmente sabem mexer com essas coisas. Então ele vai resolver isso. Mas um idoso lá do interior, como é que vai fazer alguma coisa eletronicamente? Vai precisar de alguém. Às vezes a própria timidez dessa pessoa faz com que ele nem acesse os benefícios de direitos dele. Compreendeu, Paulo? Agora o problema todo é, diante dessa pandemia, muita gente está reclamando que não está conseguindo ter acesso ao 135, manda até os documentos pelo site também e não está conseguindo nenhuma resposta. E aí? Rapaz, com relação ao 135, isso aí é puramente verdade, até porque eu tentei acessar 135 recentemente, aliás, esses dias antes, já sabendo dessa entrevista de hoje, até para mim fazer um teste, e eu levei 30 minutos para ser atendido. Você imagina que é 30 minutos você num telefone, né? 30 minutos aguardando e está ali repetindo aquelas mesmas coisas, você sabe, aguarda um instante que daqui a pouco vamos atender. Quando faltava aproximadamente aí uns 3 minutos, nesses 30 minutos, a ligação caiu, eu tinha que refazer novamente, eu nem refiz. Mas para você ver que realmente está super lotado, está sendo assim muito procurado e por isso, sei lá, está quase impossível acessar, né? Precisa ter muita paciência. É isso aí. Por falar em paciência, nós vamos a um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouco com esse assunto. Nós vamos perguntar ao doutor sobre qual a documentação necessária para se dar entrada no pedido de aposentadoria. A gente volta já já. Nós estamos de volta aqui pelo seu Alerta Comunidade com o doutor Luiz Carlos Deolindo, especialista em direito previdenciário. Doutor, e falando em documentação, quais são os documentos necessários hoje, independentemente de via eletrônica, pessoalmente, quais são os documentos necessários para a pessoa dar entrada na aposentadoria? Paulo, basicamente são os documentos pessoais da pessoa, do segurado, né? Que seria assim, bem explícito, né? Seria RG, CPF, certidão, título de eleitor, homens, aqueles que possuem certificado de reservista, e não pode esquecer as carteiras de trabalho, todas elas, porque tem gente que tem 5, 3, 4, né? Todas as carteiras de trabalho. Se por acaso fez contribuições como contribuinte individual em carnê, esses carnês também deverão ser apresentados, né? Ou pelo menos devem ser usados para checar se lá na página do INSS desse segurado está constando os pagamentos que foram feitos, se não precisa comprovar através desse carnê, né? Seria esse carnê e um comprovante de renda
comprovante de renda, desculpa, um comprovante de residência atualizado. Esses seriam os documentos básicos a serem apresentados, mas temos mais. E fala então dos mais aí. Então, aí nós vamos para uma segunda etapa. O que acontece? Às vezes não, isso é quase uma regra, isso eu posso dizer que é quase uma regra, nós beiramos aí uns 95% daquilo que você tem de tempo e de vínculo nos seus documentos, no documento do segurado, o INSS tem a menos nos registros do CNIS dele lá, né? Então, eu encontro muito isso no dia a dia, na vivência desse tipo de direito previdenciário, que é o segurado que perdeu a carteira de trabalho, né? Há muitos casos aqui na nossa região de Vila Velha, por exemplo, a gente tem questão de enchente, que as pessoas perderam as coisas e junto foi a carteira de trabalho. A hora que ele faz essa comparação dos documentos que ele tem, do tempo que ele trabalhou, as empresas que ele trabalhou, com o que o INSS tem no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social dele lá, e ele percebe que isso é menor, e ele perdeu esses documentos que seria a prova para comprovar esse tempo, porque o que iria fazer a contagem seria aquilo que você está apresentando de provas, você não tem mais essa prova. Aí nós temos uma segunda opção, que é ir na Caixa Econômica Federal, registrem isso porque isso é de muita importância, ir na Caixa Econômica Federal e fazer o requerimento do extrato analítico do FGTS, porque lá possivelmente tem esses cadastros, essas relações de emprego estão registradas lá. Se elas estiverem registradas lá, no extrato analítico do FGTS, está resolvido o problema. Vamos apresentar esse extrato analítico do FGTS e ele vai ser a comprovação no mesmo nível da carteira de trabalho. E vai conferir para esse segurado um período, às vezes, dele de trabalho que não consta no CNIS, mas consta no extrato analítico dele. Ele apresenta e faz essa comprovação. Mas tem um detalhe bem importante. Precisa que esse extrato analítico esteja assinado e carimbado por um funcionário da Caixa Econômica para ter valor de documento. Tá certo, olha só quanta coisa que a gente não sabe, né? Vamos a um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a última parte do nosso Alerta Comunidade de hoje, conversando com o Dr. Luiz Carlos Deolindo sobre direito previdenciário. Você que está querendo se aposentar, nós estamos aí informando para você. O Dr. Luiz está informando para você sobre esse assunto. A gente volta já já. Voltamos então com o seu Alerta Comunidade, pela sua TV Alerta, canal 47.1. Você pode também nos seguir no Facebook, você pode, né, acessar o Facebook aí. E vamos deixar aqui o nosso endereço no Facebook para que você possa, então, ter acesso ao nosso programa. Voltando aí, continuando falando sobre documentação para pedido de aposentadoria. Existe mais algum outro documento? Sim, Paulo. E é importante a gente deixar isso assim, que essa informação passe bem clara, porque isso pode salvar uma aposentadoria, pode salvar um benefício de uma pessoa que tem muita necessidade e que tem o direito, e que vai ser negado porque não consegue fazer comprovação. Tem ainda uma opção, além do extrato analítico que se pega na Caixa Econômica, no antigo Ministério do Trabalho, nós temos um, por exemplo, na Reta da Penha, né? Ministério do Trabalho, só que é o próprio segurado que tem que fazer esse requerimento. Ele pedir o CAGED ou então a RAIS, né, desses anos trabalhados. Por quê? Porque ali também traz as relações de emprego. E isso é possível que, mesmo que não tenha no extrato analítico por alguma razão, porque a empresa não contribuiu para a FGTS, seja lá o que for, ele resolver a situação dele com a RAIS ou o CAGED no antigo Ministério do Trabalho, solicitando. Agora, se a empresa não contribuiu aí com o INSS do segurado, isso pode acarretar algum problema para ele se aposentar? Paulo, essa pergunta foi extraordinária, assim. Você foi muito feliz nessa pergunta, porque isso vai esclarecer muita coisa. Então, Paulo, o segurado é a parte mais fraca nessa relação. Entre a empresa e o INSS, a autarquia, o segurado é a parte mais fragilizada nessa história. Então, o que acontece? Por ele ser a parte mais fraca, ele não tem responsabilidade se a empresa contribuiu ou deixou de contribuir.
A obrigação de fiscalizar na época seria do próprio INSS. Se ele não fez, a responsabilidade é dele. Não pode ser penalizado o trabalhador, o segurado, se ele consegue comprovar que estava registrado, né, se a contribuição deixou de fazer ou não, ele não tem nada a ver com isso e ele não pode ser penalizado por isso. Tá certo, boa notícia. Gente, eu falei que era o último bloco, mas eu tenho uma surpresa para o doutor Luiz. A gente vai aí um breve intervalo e a gente volta. Estamos de volta então aqui pela TV Alerta. Doutor Luiz, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua nomeação. Fala dessa nomeação aí, eu vi lá no Facebook, o senhor recebendo lá um documento, o que é aquilo? Então, Paulo, isso na verdade é resultado do trabalho, né, e a confiança da presidência da OAB estadual. Eu fui nomeado membro da Comissão Estadual de Direito Previdenciário, né? Então, na verdade, esse título é um título de diretor da OAB, né, do nível de comissão. E isso é feito realmente por nomeação. Quem nomeia é o RISC, que é o presidente da OAB estadual, e a divulgação foi essa, né, um agradecimento pela confiança dele por ter nomeado a gente. Eu acho que é uma expressão bacana para a advocacia de Viana, do trabalho que a gente tem desempenhado, e eu acho que isso enaltece não é só o meu trabalho, eu fico muito grato, fiquei realmente muito feliz, mas eu acho que enaltece a nossa população de Viana nessa história toda, eu acho que é uma representatividade. Parabéns aí pelo reconhecimento, doutor, o senhor merece, a gente tem acompanhado o senhor já há muito tempo e desejamos sucesso nessa nova empreitada. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês e tudo de bom. E aí, o telefone do nosso amigo, doutor, não pode? Não pode, mas falem comigo que eu passo para ele. Muito obrigado aqui. Falou então, Paulo, um abraço para vocês, obrigado por tudo e a gente está sempre à disposição, sempre que precisar. É um prazer. Não pode porque a OAB tem as suas normas, né? Isso. Olha só, vamos encerrando por aqui então o nosso TV Alerta, nosso Alerta Comunidade, melhor dizendo, pela sua TV Alerta, canal 47.1. E eu volto sim, com mais um programa Alerta Comunidade.